Muito bem, o Caio também acha que o projeto não deve ir para frente e muitos especialistas acreditam que não vai mesmo prosperar por ser até inconstitucional esse projeto. Porém, Caio, isso daí causa um burburinho, no mínimo, e pode servir também para algo que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem falando da injustiça que ele sofre do Poder Judiciário. Esse projeto de lei é uma tentativa de manter Bolsonaro no holofote político após a decisão do TSE? A consequência natural da decisão do TSE é promover Bolsonaro no holofote público, é óbvio. É óbvio, não há como. Ele está vitimizado. E por quê? Porque foi vítima de uma injustiça, né? A doutora Janaína Pascoal, que é nossa colega, que é uma jurista respeitadíssima, professora da Universidade de São Paulo, ela falou o seguinte, olha, o fundamento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi o ataque à justiça eleitoral. Portanto, vou falar o ataque ao sistema eletrônico de votação, o questionamento às urnas e tal. E ela ressalta que isso não é simplesmente um discurso de Bolsonaro, é um discurso de uma corrente política. A corrente política fundamentada no ceticismo, né? Avessa à concentração de poder, interessada em reforma. O conservadorismo, desde Edmund Burke, é marcado por essa linha de atuação, sempre querer aprimorar as instituições e não ter aí verdades absolutas, respeitar a tradição, mas sem verdades absolutas e questões que estão alheias aí a serem submetidas ao escrutínio popular e à crítica pública. É sobre isso que a gente está falando, né? E aqui você abre um precedente perigosíssimo e talvez por isso a direita esteja se movimentando nesse sentido, a oposição, né, vamos chamar assim, porque esse é um precedente. Ora, você não pode fazer questionamento ao sistema eleitoral, né? Essa foi a fundamentação, porque como bem colocou o Zé Eduardo Cardoso, a legislação ela fala de fato na gravidade das circunstâncias que caracterizam o suposto abuso de poder econômico ou o suposto abuso de poder político nesse caso. Você precisa ter o benefício ao candidato, que não se verificou, pelo contrário, qualquer benefício ao candidato foi sustado imediatamente pela cobertura da imprensa, pelo jornalismo, né, esse tipo de coisa. A gente percebeu nos números de comparecimento às urnas, comparecimento recorde. Então, foi uma reunião inócua, ela não teve efeito nenhum e, portanto, falar que aquilo foi grave, sinceramente, o presidente, num ato de governo, se reunindo com embaixadores para vocalizar questionamentos sobre o sistema eletrônico de votação, ele está contemplado pela liberdade de expressão, né? Agora, não aqui no Brasil. O que pegou, Zé, inclusive você me chamou aí a responsabilidade de transcrever outros momentos da fala da ministra Carmen Lúcia no nosso último debate, e eu fiz isso. Ela disse o seguinte, aspas, ataque deliberado, ataque a ministros, aí citando o nome, ministro Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, de forma contundente. Não se pode fazer achaques a ministros do Supremo Tribunal Federal. O achaque é uma acusação, geralmente é pejorativo, né? Uma acusação infundada, é uma imputação, né? Então, é você atribuir responsabilidade a alguém por algo censurável. Mas não é um termo jurídico. Não se pode fazer achaques a ministro do Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, né, a cereja do bolo. Desqualificar ministros é desqualificar a justiça eleitoral, é desqualificar o Poder Judiciário, é desqualificar a democracia. É por isso que Bolsonaro está inelegível. É por isso, qualquer que seja o pretexto que se alegue, abusou dos meios de comunicação, é óbvio que a EBC vai estar cobrindo uma reunião do presidente da República com os embaixadores. A finalidade precípua dessa empresa estatal é justamente fazer a cobertura de atos solenes, né? Então, assim, a não ser que alguém prove que Bolsonaro teve algum benefício eleitoral, né? O que houve sim, foi reconhecido em votos divergentes, e eu reconheço também, né, a natureza de propaganda eleitoral, de antecipação de propaganda política no momento que ele critica Lula da Silva. Isso é indevido. Aí você pode falar, olha, estava na fase de pré-campanha, tal, e ele já foi multado por isso, né? Aí sim você tem essa situação. Sim. E sobre a questão do impeachment, eu estava me referindo especificamente a alegados crimes de responsabilidade de ministros que ainda estão atuando,
da hipótese de crime de responsabilidade, e eu posso depois aqui falar com isso mais tranquilamente, mas não era não se tratava de uma sanção por um erro judiciário, não, mas sim por condutas que paulatinamente vêm, segundo muitos, lesando, né, e violando aí a normativa constitucional. Mas a gente fala isso mais adiante. Zé, eu falava com o Caio sobre a potência política que ainda é Jair Bolsonaro como representante da direita, ou alguns preferem da extrema-direita, e como ele induz e sempre fala dessa narrativa, né? Pelo menos narrativa para os críticos, de que ele é injustiçado, então, pelo STF ou pelo TSE agora, nesse momento. Esse projeto de lei é uma tentativa de manter Bolsonaro no holofote político após a decisão do TSE? Claro, é evidente, é uma estratégia oposicionista. E só apenas fazendo uma ressalva, Luciana, eu acho importante frisar, quando eu sugeri, Caio, que você pegasse o discurso da Carmen Lúcia, não que você pensasse frases, mas pegasse a parte que ela fala antes dessas frases, que você acha que não chegou a pegar, em que ela fala claramente que é comum os ministros do Supremo Tribunal Federal serem acusados, que isso é da vida, isso é normal, mas que neste caso isso foi feito por um candidato e no exercício da presidência da República utilizando meios públicos. É isto que diferencia e explica o que ela diz depois. Se você fizer um corte aqui, você desfigura toda a fala da Carmen Lúcia para tirá-la de um contexto que acho muito importante você pegar, portanto, o que vem antes desta fala. Em segundo lugar, em relação a crimes de responsabilidade dos ministros, se você quiser apontar qual é a conduta em cada caso, vamos discuti-la. Agora, em abstrato, não dá para discutir crime de responsabilidade. Terceiro ponto, você falou uma coisa muito importante que serve também para a resposta da pergunta que Luciana fez. Será que eu posso fazer um questionamento do sistema eleitoral? Claro que eu posso. Será que você pode, Caio? Claro que você pode. Será, Caio, que se você for candidato, você pode fazer um questionamento? Claro que você pode, Caio. Isso é liberdade de expressão. O que não pode acontecer é um candidato presidente da República ou exercendo função pública utilizar a estrutura do Estado brasileiro para atacar o sistema eleitoral. E note, não foi só os ministros. Atacou o seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, com a própria ministra Carmen Lúcia, chegou a frisar textualmente no seu voto. Atacou a honra de pessoas, a deslegitimação do sistema. Ou seja, uma pessoa pode fazer isso. Eu posso, você pode, um candidato pode. O que não pode fazer no exercício da função pública, utilizando meios públicos. Esta é a diferença. Esta é a distinção. E, na verdade, eu não posso utilizar a liberdade de expressão como um bombril, que serve para uma finalidade, para encobrir o que eu quero. Quem está no exercício da função pública tem que ter limites. Aliás, é assim que funciona o Estado de Direito. No Estado de Direito, todo direito envolve a noção de limite. A liberdade de expressão, para todos nós, envolve limites, inclusive para que não possamos fazer livremente crimes contra a honra. Mas a autoridade pública não pode utilizar da liberdade de expressão dizendo o que quer, valendo do dinheiro público, daquilo que foi custeado com dinheiro público. É aí que está o problema, Caio. É ali que deu o crime que configura o abuso de poder político e que vai ser submetido ainda às esferas criminais competentes, tá? Porque agora estamos só na esfera eleitoral, mas pode haver a tipificação, como há inquérito em curso, sobre esta situação. Então, portanto, me parece absolutamente claro que ninguém está proibindo com essa decisão questionamentos a nada. O que está se proibindo com essa decisão é questionamentos feitos por um candidato atingindo o seu adversário, desequilibrando as regras do jogo eleitoral hipoteticamente por uma conduta grave. Porque ele chamou embaixadores de outros países. Olha o escândalo. Embaixadores, representantes de outros países para falar do sistema eleitoral brasileiro. Não abriu sequer debate, fez uma mensagem utilizando a rede de televisão oficial a toda a estrutura pública. É isto que configura abuso de poder político, que eu não posso fazer porque não estou no exercício de cargo, que você não pode fazer porque você não está no exercício de função pública, mas que um candidato que for presidente da República pode fazer. É esta a hipótese estrita, enfocada na decisão do Superior Tribunal Eleitoral.